Bom dia, nosso vice-presidente. Está ouvindo aí? Queria cumprimentar todos os colegas aqui do Senado, dessa comissão, lhe parabenizar pela convocação dessa sessão extraordinária, cujo tema central, pelo que eu entendi, é analisar a situação da Venezuela e a nossa relação Brasil-Venezuela. E eu queria começar pelo depoimento contundente do senador Telmário, dizendo que nós, internamente, já temos problemas suficientes para pretendermos cuidar dos problemas de outra nação vizinha. Eu fico com a posição dos chefes militares quando da reunião com o presidente Bolsonaro. Fez uma reunião onde teve presente o presidente dessa casa, o presidente da Câmara, os ministros do Palácio e os ministros militares, vou chamar assim genericamente, todos se posicionaram contra o envolvimento do Brasil em algo que não é uma decisão do Conselho de Segurança da ONU, que sempre foi o guarda-chuva para todas as missões brasileiras que vão do Haiti, que vão ao Líbano, que já estiveram no Iraque, onde perdemos, inclusive, funcionários brasileiros do Itamaraty da melhor qualidade. E sempre a diplomacia brasileira pontuou no mundo por garantir essa nossa característica que está escrita na Constituição, de não intervenção, de autodeterminação dos povos, que está escrito em todos os documentos oriundos do Ministério da Defesa. A Estratégia Nacional de Defesa, não vou cansá-los para ler, mas toda ela se lastreia no conceito de que nós nos envolvemos em conflito com o guarda-chuva multilateral da ONU, sempre como missão de paz. Então eu prefiro olhar para dentro. Quais são os verdadeiros interesses do Brasil na relação com a Venezuela? O senador Telmário acabou de citar alguns aqui, até porque o estado de Roraima, provavelmente perto de 60% das suas exportações era feita para a Venezuela. O Brasil tinha um saldo comercial na balança com a Venezuela altíssimo. Hoje está praticamente zerado, porque por ideologia, e é até estranho que alguém do PT venha falar isso, mas o mundo, depois da queda do Muro de Berlim, não está mais vivendo nem na Guerra Fria e muito menos no combate das ideologias que artificialmente se tenta introduzir nesse caso da Venezuela. Nós temos que ter uma diplomacia e uma postura mais pragmática. O Brasil poderia estar se aproveitando, no bom sentido da palavra, economicamente, porque a Venezuela, e eu já visitei a Venezuela porque tive um irmão que era executivo número 1 de uma multinacional inglesa que lá trabalhava, a Venezuela praticamente não tem nenhum parque industrial, porque sofre da doença do petróleo. Pela riqueza do petróleo, pasmem, quando eu estive visitando a Venezuela, não para ironizar com o povo venezuelano, mas o papel higiênico era importado. Ou seja, não foi esse governo, foram as elites venezuelanas que deitaram no berço esplêndido da riqueza do petróleo, que ao fim e ao cabo nenhum de nós aqui é ingênuo para desconhecer que o fulcro dessa luta é o petróleo do Orinoco, que é uma das maiores, se não for a maior reserva de petróleo do mundo. Então não somos nós que vamos entrar numa guerra que não é nossa. Nós temos a nossa guerra social, a violência interna, e nós poderíamos estar ganhando nessa relação, empregando, exportando empresas brasileiras. Lá não se produz praticamente nada. Peças de carro são sempre trazidas de fora para dentro. Daí essa crise que vive. Eu não vou entrar nem no mérito do bloqueio que os Estados Unidos fez de dinheiro venezuelano, infinitamente maior do que o volume de dinheiro na chamada ajuda humanitária. Ou o bloqueio do ouro que foi feito na Inglaterra, do dinheiro venezuelano. Então, a Venezuela
ela já fez a demanda de ajuda humanitária à ONU. Se houver uma missão da ONU de levar ajuda humanitária, evidentemente eu entendo que o Brasil deve participar, mas não deve participar de uma articulação que não tem, vou repetir, o guarda-chuva das Nações Unidas. Então, nós já ganhamos muito na relação comercial, Roraima já ganhou muito na relação comercial, e eu acho que não é hora de nós nos dedicarmos a problemas que são do outro lado da fronteira. Se algo tivesse acontecendo nos afrontando, óbvio que a migração de venezuelanos nos perturba, então isso será tratado. Agora, eu só queria dar esse depoimento para o presidente, que nós respeitemos uma tradição da diplomacia brasileira. Eu não vou aqui criticar porque o ministro está ausente, mas o atual chanceler faz diplomacia ideológica. Ele está antes da queda do Muro de Berlim. Às vezes me parece aquele soldado japonês que a guerra tinha acabado e 20 anos depois foram encontrar ele ainda 32 escondido na selva. Eu fui ministro da Defesa do nosso país com muito orgulho, porque fiz Colégio Militar do Rio de Janeiro e tenho um profundo apreço pelas forças e pela diplomacia brasileira, que são formadores de quadro. Agora, pelo amor de Deus, o muro caiu, lá se vão 30 anos, e alguém ainda está tentando reintroduzir a Guerra Fria entre nós, ideologizar a nossa diplomacia. A nossa diplomacia tem que ser menos de punho de renda e ser como a diplomacia americana, a diplomacia pragmática e comercial. Então, é o apelo que eu faço como comissão. Não quero entrar em juízo de valor, até porque não fui eu, foi o ex-presidente americano que fez rasgados elogios ao sistema eleitoral venezuelano, que, como o nosso, é totalmente informatizado, mas eu não quero entrar e... Bom, cada colega falará o que quer. Eu só acho que a embocadura dessa reunião deveria saber o seguinte: quais são os interesses brasileiros na relação com a Venezuela? E, a partir daí, nós nos movimentarmos, e não a gente servir de instrumento para algo que não nos diz respeito. Era o que eu tinha a comentar. Obrigado. Agradeço a contribuição do senador Jacques Wagner. Com a palavra, o senador Márcio Bittar.